Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da semana 4 do PET de Química. A primeira questão diz: represente a fórmula estrutural do produto das reações de 1 mol de propino com H2 em excesso, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar aqui, a fórmula do propino. Prop indica que eu tenho 3 átomos de carbono. O IN está indicando que eu tenho uma tripla ligação e o O está indicando que eu tenho um hidrocarboneto, tá? Então eu vou simplesmente agora completar com os hidrogênios, né, as valências dos carbonos. Esse carbono aqui da direita ele já fez 3 ligações, então ele só precisa de um hidrogênio. O carbono do meio ele já fez 3 mais uma, 4 ligações, então não precisa de nenhum hidrogênio. E o carbono da esquerda ele fez uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios para completar as 4 ligações. E agora eu vou adicionar o hidrogênio em excesso. Só que eu vou fazer em etapas. Primeiro eu vou adicionar H2 para transformar o alcino em um alceno. E em seguida adicionar mais H2 para transformá-lo no alcano. Ok? Aqui então eu tenho a formação de um alceno em que esses hidrogênios foram adicionados no carbono da dupla ligação. Esse alceno formado ele pode reagir novamente com o hidrogênio, né, em excesso para produzir o alcano, ok? E agora eu tenho o produto final, que é o alcano. Então percebam que eu parti de um alcino, né, hidrogenei, formei um alceno, e esse alceno também pode ser hidrogenado para produzir o alcano, né? Como foi falado H2 em excesso, então se a gente tiver um alcino, a gente pode obter então o alcano, ok? A questão de número 2 diz: represente a fórmula e o nome do produto que se espera obter na reação de hidrogenação catalítica da ligação dupla da molécula do Pent2N. Tá? Então aqui nós vamos desenhar essa molécula. Pent, 5 átomos de carbono. Aqui eu tenho 2En. 2En significa que no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. E o final O indica que é um hidrocarboneto. Então agora eu só preciso, né, adicionar os hidrogênios para completar as valências. Esse carbono aqui da ponta ele só fez uma ligação, precisa de 3 hidrogênios. Esse carbono aqui fez 2 ligações, precisa de 2 hidrogênios. Esse carbono aqui ele tem 3 ligações, precisa só de um hidrogênio. Esse carbono também fez 3 ligações, precisa de um hidrogênio. E esse carbono aqui da esquerda só fez uma ligação, então ele precisa de 3 hidrogênios, tá? Então eu vou fazer a hidrogenação catalítica, tá? Então eu vou colocar aqui mais H2 e agora eu vou então obter o meu produto, tá certo? Então aqui no lugar da dupla ligação eu vou ter a formação de uma ligação simples, tá? E os hidrogênios vão ser aqui adicionados a esses 2 carbonos. Então aqui eu tenho o produto onde esses hidrogênios aqui, ó, que eu destaquei, são esses hidrogênios que vieram aqui do H2, tá certo? E agora a gente também precisa dar um nome. Aqui eu tenho um alcano, né, de cadeia linear, tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Então, o prefixo vai ser pent. Como só tem ligações simples, porque ele é, né, um alcano, então o intermediário vai ser o AN. Como é um hidrocarboneto, o sufixo, né, o final, é O. Então, nós temos o pentano. A questão de número 3 diz: quando um alceno sofre o processo de hidrogenação, forma-se como produto um alcano, um alcino, um hidrocarboneto aromático, um aldeído, outro alceno. O alceno, pessoal, é um hidrocarboneto que tem dupla ligação, tá? Então, eu vou representar aqui genericamente o nosso alceno. Então, quando a gente faz uma hidrogenação, nós estamos adicionando hidrogênio nesses carbonos aqui da dupla ligação, tá? Então, eu vou ter a transformação em um alcano, tá certo? Porque, olha só, essa dupla desapareceu e eu adicionei os hidrogênios, tá? Então, ó, cada carbono tinha 1, 2, 3, 4 ligações e continua com 4 ligações, tá? Como eu estou adicionando hidrogênios aos carbonos da dupla ligação, para que os carbonos continuem com 4 ligações, essa ligação dupla precisa se transformar em ligação simples, né? Então, aqui eu vou ter, então,
um alcano, né? Só tem agora ligações simples entre átomos de carbono. Então, alcano, letra A. A questão de número 4 diz o seguinte: qual das substâncias abaixo é produzida pela hidratação do acetileno? Pessoal, o acetileno é o etino, tá? Etino, et, 2 carbonos. O IN está indicando uma tripla ligação entre os 2 carbonos e o O, um hidrocarboneto, tá? Então, agora é só completar os hidrogênios. Então, eu tenho essa estrutura aqui. Como eu estou falando de uma hidratação, eu vou adicionar água. No processo de hidratação, eu estou fazendo simplesmente o seguinte aqui, ó. Eu estou adicionando a um dos carbonos um OH e no outro carbono eu vou adicionar, tá, um hidrogênio, tá certo? Então é simplesmente isso que eu estou fazendo. Percebam, pessoal, que aqui eu tive a formação de um enol. Eu tenho aqui uma hidroxila, um OH, ligado diretamente a um carbono insaturado. Então, eu tenho um enol. Mas os enóis são instáveis. Eles tendem a formar aldeídos ou cetonas, né, em um equilíbrio que a gente chama de tautomeria, tá certo? Então, olha só. Aqui eu tenho 2 carbonos primários. Então, nesse caso, eu vou ter a formação de um aldeído. Então, olha só. Aqui eu tenho, ó, essa dupla ligação vai migrar aqui para o carbono com o oxigênio, tá? E esse hidrogênio vai migrar para esse carbono aqui. Então, eu vou ter a formação aqui, ó, de um composto que é um aldeído. Percebam que eu tenho aqui o grupo funcional dos aldeídos, né? Então, é característico aqui essa carbonila em um carbono primário dos aldeídos. Para eu resolver a questão, eu preciso encontrar o nome desse composto. Como eu tenho 2 átomos de carbono, o meu prefixo vai ser et. Entre os átomos de carbono, eu só tenho ligações simples. Então, o meu intermediário é an. Como eu tenho um aldeído, o sufixo vai ser o al. Então, o nome do composto é etanal. Ou também, né, como a gente conhece popularmente, vai ser o acetaldeído, tá? Então, a alternativa D.